Como Manuel de Nóbrega morreu? Manuel de Nóbrega foi um dos pioneiros da televisão brasileira. Além de apresentador, ele também era radialista, humorista, escritor e político. Em sua carreira, ele ficou conhecido por criar o programa humorístico Praça da Alegria, que se tornou um celeiro para a revelação de novos humoristas. Manuel de Nóbrega nasceu em 18 de fevereiro de 1913, na cidade de Niterói, então capital do estado do Rio de Janeiro. Ele era filho de Francisco de Nóbrega e Maria Leonete da Silva Nóbrega. Seus pais eram imigrantes portugueses, que chegaram ao Brasil um ano antes do nascimento de seu primogênito. Manuel de Nóbrega sempre foi uma criança inteligente, e nunca teve dificuldades na escola. Ainda jovem, ele ingressa na Escola Naval no Rio de Janeiro, porém ele não se identifica com a carreira militar. Ele então decide cursar a Faculdade de Economia. Mas novamente ele começa a se desinteressar pelo curso, já prevendo que não seria feliz na profissão. Em 1931, ainda cursando a faculdade, ele resolve seguir o seu sonho de ser um comunicador, e consegue com apenas 18 anos, um trabalho na Rádio Mairinque Veiga, participando do programa do apresentador Valdo Abreu. Embora só recebesse um pequeno cachê pelo seu trabalho, Manuel de Nóbrega utilizou a oportunidade para conhecer nomes importantes da rádio e da cultura nacional. Em 1935, Manuel consegue seu primeiro programa radiofônico, na Rádio Ipanema. Seu programa recebeu o nome A Hora do Café, e era exibido no horário da manhã. Mesmo jovem, ele ficava responsável tanto em apresentar como dirigir o programa. Nesse mesmo ano, ele se casa com Dalila Afonso de Nóbrega, com quem tinha um relacionamento desde a adolescência. Em 1936, nasce o primeiro filho do casal, Carlos Alberto de Nóbrega. Após o casamento, o radialista já estava ficando conhecido no mundo artístico como um excelente roteirista. Ele então começa a expandir seu talento artístico, criando roteiros para peças teatrais e composições musicais. Em 1944, Manuel de Nóbrega se muda para São Paulo, acompanhando Teófilo de Barros Filho, que era seu grande amigo. Nessa época, a capital paulista tinha uma cena cultural muito inferior à do Rio de Janeiro, porém isso não foi um empecilho para o radialista buscar novas oportunidades nas rádios locais. Ele trabalhou em diversas emissoras de rádio, como Cultura, Nacional, Tupi e Piratininga. Foi nessa época que ele começou a se destacar como humorista, criando programas como Cadeira de Barbeiro e Programa Manuel de Nóbrega, que misturavam entrevistas, músicas e esquetes cômicos. Seu sucesso no rádio fez com que Manuel de Nóbrega ganhasse uma bolsa do governo dos Estados Unidos, com o objetivo de trocar experiências nas emissoras locais. Em 1946, ele embarcou junto de sua família para a América do Norte. Após o fim de sua experiência nos Estados Unidos, o radialista vai passar por uma experiência que marcou sua vida. Na volta da viagem, o avião que ele e sua família estavam precisou fazer um pouso forçado no meio da selva. Mesmo com poucas chances de saírem vivos do acidente, eles conseguiram sobreviver à queda, à fome e aos animais selvagens. Ao voltar para o Brasil, Manuel de Nóbrega começa a se envolver na política. Ele se filiou ao Partido Social Progressista, fundado por Adhemar de Barros, e se candidatou a deputado estadual por São Paulo em 1947. Ele foi eleito com mais de 20.000 votos, sendo o quarto mais votado do partido. Na Assembleia Legislativa, ele defendeu os interesses dos artistas e dos trabalhadores da comunicação. Em 1950, ele optou em não tentar a reeleição, preferindo voltar para o seu trabalho radiofônico. Porém, ele não abandonou a política e continuou atuando como assessor de Adhemar de Barros, e futuramente se tornando um apoiador de Jânio Quadros. Em 1957, Manuel de Nóbrega começa sua trajetória na televisão, criando o que seria sua maior ideia, o programa Praça da Alegria. Ele teve a ideia do programa durante uma viagem para a Argentina. Durante sua viagem, ele observou da janela do seu hotel um senhor que sempre sentava em um banco de uma praça para ler o jornal, mas era interrompido por pessoas diferentes, que puxavam conversa com ele. Manuel de Nóbrega se inspirou nessa cena, para criar um programa de humor baseado em um cenário único, um banco de uma praça genérica, que poderia estar em qualquer lugar do Brasil.
O programa estreou em 1957, na TV Paulista, atual TV Globo São Paulo, com o próprio Manoel de Nóbrega interpretando o Homem da Praça, que ouvia e interagia com os personagens cômicos que se sentavam ao seu lado. Entre eles, estavam figuras como a velha surda, Pacífico, Catifunda e Simplício. O programa também passou pela TV Rio e pela TV Record, sempre mantendo o formato simples e o apelo popular. Foi apresentando a Praça da Alegria, que Manoel vai conhecer Silvio Santos e o humorista irá se tornar uma espécie de padrinho do apresentador. O encontro entre Manoel de Nóbrega e Silvio Santos aconteceu nos estúdios da Rádio Nacional, onde era gravado a Praça da Alegria. Silvio Santos foi até lá para conhecer Manoel de Nóbrega, que era seu ídolo e referência no humor. Manoel de Nóbrega ficou impressionado com a simpatia e a inteligência de Silvio Santos, e logo convidou para trabalhar com ele na rádio e na TV. Manoel convidou Silvio Santos para participar do seu programa como animador de auditório, e depois lhe deu um espaço para apresentar um quadro chamado Vamos Brincar de Forca, onde Silvio fazia perguntas aos telespectadores e sorteava prêmios. O quadro fez tanto sucesso que se tornou um programa independente, que mais tarde seria o programa Silvio Santos. Além da parceria na televisão, Manoel de Nóbrega e Silvio Santos também se tornaram sócios no Baú da Felicidade, uma empresa que vendia carnês que davam direito a prêmios e brinquedos. A ideia foi de Manoel, mas ele enfrentava dificuldades para administrar o negócio. Silvio viu potencial na empresa e comprou a parte de Manoel em 1961. Em 1975, Silvio Santos convidou Manoel de Nóbrega para ser diretor superintendente da sua primeira concessão de TV, a TVS Rio de Janeiro. Os dois foram juntos a Brasília assinar o documento, que dava ao animador e empresário a concessão da estação. Na ocasião, Manoel de Nóbrega fez um discurso emocionado aos artistas que entrariam na emissora. Ele já estava muito debilitado por um câncer que o vitimaria meses depois. Nesse mesmo ano, Manoel de Nóbrega descobriu que tinha câncer de pâncreas, após fazer um exame para hepatite. Nos meses que antecederam sua morte, o apresentador estava muito magro e enfraquecido pela doença, porém ele ainda continuou trabalhando, com o propósito de colocar no ar a emissora de seu amigo Silvio Santos, que custeou todo o seu tratamento. Com o avanço da doença, Manoel foi internado no Hospital Albert Einstein em São Paulo. Lá, ele pôde passar seus dias finais aos cuidados de sua família e dos melhores médicos do país. Manoel de Nóbrega acabou falecendo no dia 17 de março de 1976, em São Paulo, aos 63 anos de idade, vítima de parada cardiorrespiratória, ocasionada pelo câncer de pâncreas. Seu corpo foi cremado e as cinzas foram divididas e jogadas em São Paulo e no Rio de Janeiro. Manoel de Nóbrega foi um pioneiro do humor no rádio e na televisão brasileira. Sua obra influenciou gerações de comediantes e divertiu milhões de espectadores. Sua memória é preservada pelo Museu Brasileiro de Rádio e Televisão e pelo seu filho Carlos Alberto, que continuou levando alegria ao público com o seu Banco da Praça. E foi assim que Manoel de Nóbrega morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.